Devido à situação na qual fui colocado, eu entendi que o melhor caminho seria me afastar temporariamente da reitoria do Santuário Basílica de Trindade e também da presidência da FIP. Saudações em Cristo Redentor. Juiz arquiva processo contra Padre Robson de Oliveira e manda apagar materiais apreendidos na investigação. A matéria é do site g1.globo.com. A juíza Placidina Pires, do Tribunal de Justiça de Goiás, mandou arquivar na quinta-feira, dia 28 de abril de 2022, a ação penal que tramitava na corte contra o Padre Robson de Oliveira. Com o arquivamento, a magistrada também mandou apagar os materiais apreendidos durante a investigação que eram usados como provas. A magistrada levou em consideração o trânsito em julgado da decisão da primeira Câmara Criminal, que deu a primeira ordem de trancamento da investigação em 2020, e o arquivamento do processo no Superior Tribunal de Justiça, STJ, em 18 de abril deste ano. O padre Robson de Oliveira era suspeito de comandar desvios milionários de dinheiro doado por fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O padre sempre negou as acusações. A magistrada também mandou a área de informática do tribunal formatar todas as mídias, HDs e pendrives, que contêm informações da investigação feita pelo Ministério Público contra o padre e depois devolver os equipamentos aos donos. Em relação aos CDs e DVDs, com arquivos sigilosos do processo, a juíza autorizou a destruição por não ter valor econômico. Abre aspas. Quanto ao material probatório, autorizo a entrega dos dispositivos eletrônicos apreendidos com os investigados durante o cumprimento das buscas e apreensões que se encontram guardados na escrivania e no depósito público aos seus legítimos proprietários. Fecha aspas, determinou a magistrada. Quando a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás decidiu pelo trancamento da ação em 2020, os desembargadores entenderam que não há no processo os crimes apontados pelos promotores. Após o trancamento, o Ministério Público entrou com diversos recursos em instâncias superiores, mas todos foram negados. Abre aspas. Nós não estamos aqui a dizer que o padre Robson é inocente ou é culpado. Não é isso que está sendo discutido. Tem que ser apurado em outra ação. Estamos dizendo que a conduta escolhida para a investigação não é adequada e foi decidida por unanimidade nesta Câmara. Fecha aspas, argumentou o desembargador Nicodemus Borges em outubro de 2020. A investigação foi trancada pelo Tribunal de Justiça de Goiás durante o andamento do processo. O Ministério Público recorreu e o caso foi para o STJ. Na instância superior, os ministros deram decisões favoráveis ao padre, mantendo o processo parado. O desembargador Olindo Menezes considerou que as provas usadas pelo Ministério Público durante a operação foram compartilhadas de maneira ilegal de outra apuração. Por isso, manteve a ação penal suspensa. O Ministério Público investigava, em 2018, supostos desvios milionários de dinheiro doado por fiéis à AFIP. Esse dinheiro, segundo promotores, deveria ter sido usado na construção da nova Basílica de Trindade e manutenção da entidade e ações para os fiéis. Mas o padre teria gasto mais de 100 milhões na compra de casas, fazendas e até um avião, quando era reitor da AFIP. O Ministério Público abriu, então, 2 processos contra o padre, um criminal e um cível, por improbidade administrativa no uso do dinheiro. O site metrópolis.com também trouxe a notícia com o título Juíza arquiva processo contra Padre Robson e manda apagar provas. E o texto da matéria no Metrópolis diz o seguinte:
A Justiça de Goiás mandou, na quinta-feira, 28 de abril de 2022, arquivar a ação penal que tramitava na Justiça de Goiás contra o padre Robson de Oliveira após acabar a chance de recurso. Na decisão, a juíza Placidina Pires também mandou apagar os materiais apreendidos durante a investigação que eram usadas como provas. O religioso sempre negou as acusações e, em vídeo recente, disse que foi vítima de agressão. Como você bem sabe, há exatamente 1 ano e 8 meses eu fui vítima de uma agressão absurda, sem tamanho. A magistrada ordenou o arquivamento das medidas cautelares que visavam juntar provas 10 dias depois de o Superior Tribunal de Justiça ordenar de vez o trancamento da investigação em 18 de abril deste ano. A primeira ordem de trancamento foi proferida pela primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em outubro de 2020, após entender que o padre não cometeu os crimes apontados pelos promotores. Abre aspas. Há CDs, DVDs, HDs contendo áudios captados durante as interceptações, bem como tudo que foi apreendido durante as buscas, como cópia de documentos, contratos, dados bancários, fecha aspas, disse a juíza ao Metrópolis. No que diz respeito aos HDs e pendrives, nos quais foram gravados os diálogos das interceptações e outros dados bancários, as escrituras, contratos, a juíza determinou que fosse feita a limpeza e formatação para reaproveitamento dos equipamentos. Em relação aos CDs e DVDs, com arquivos sigilosos do processo, a magistrada autorizou a destruição por não ter valor econômico. Abre aspas, o padre tem interesse em apagar essas provas, destruir, inutilizar. Fecha aspas, ressaltou a juíza. E ela ainda afirmou, abre aspas, mandei devolver os objetos que foram encontrados com eles no dia da busca e apreensão. Tudo. CDs, DVDs, computadores, celulares e outros objetos, até uma caneta gravadora. Fecha aspas. O padre Robson de Oliveira era suspeito de comandar desvios milionários de dinheiro doado por fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP. Ele foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás por organização criminosa, apropriação indébita, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Advogado de padre Robson, o criminalista Pedro Paulo de Medeiros comemorou o desfecho do caso, abre aspas, com o fim desse calvário pelo qual passou injustamente o padre Robson, fruto do puro desconhecimento por parte dos acusadores do trabalho realizado por ele em favor do Evangelho, ele poderá se recuperar das humilhações sofridas e retornar à vida sacerdotal de levar amor e fé do Evangelho aos goianos, aos brasileiros. Fecha aspas, afirmou o advogado do padre Robson.